Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Estava com saudade de fazer vídeos para vocês, mas finalmente consegui um assunto bem legal. Geografia! A disciplina de geografia é versátil e permite relacionar vários conteúdos com tópicos de história e sociologia. Além disso, privilegia os temas da atualidade. Esse vídeo é uma introdução sobre os principais assuntos relacionados à geografia. Nos próximos vídeos vamos mergulhando em cada tema. Já prepara seu equipamento de mergulho? Vamos começar? Problemas ambientais. Os problemas do nosso planeta estão ligados diretamente às transformações no espaço geográfico, devido às atividades antrópicas, atividades humanas. O avanço da industrialização e a utilização excessiva dos recursos naturais vem esgotando as reservas mundiais, produzindo grandes quantidades de resíduos, gerando desequilíbrio e impactos ambientais. A poluição atmosférica e das águas, a destruição das paisagens, os problemas relacionados ao descarte de resíduos são algumas das questões a serem enfrentadas na sociedade atual. O espaço geográfico pode ser definido por todas as diferentes paisagens que existem. É determinado por sua formação, o motivo da sua aparência, a intervenção da sociedade, o modo de vida das pessoas, dentre outros, uma vez que compreende a investigação do espaço. É, assim, tema de estudo da geografia. O mar, as florestas, os morros, as praias, os rios, as serras não são apenas paisagens. Mais do que isso, todas elas carregam uma dinâmica social, visto que resultam da intervenção da sociedade ao encontro de suas necessidades. Assim, o mar tem várias funções: a pesca, o turismo, o comércio, a extração de petróleo, apropriações feitas pelo homem que resultam na transformação da sua aparência. A essa paisagem se acrescentam os meios de transporte marítimos, bem como as plataformas petrolíferas e, consequentemente, a poluição. O mesmo ocorre com as florestas, que são devastadas em decorrência das construções ou extração da madeira. Assim, o que antes era um espaço natural é invadido por grandes máquinas, tal como os morros foram se transformando em locais de moradias e grandes favelas. Espaço geográfico brasileiro. No início da colonização do Brasil, a população vivia especialmente no litoral. Esse local era estratégico para o cultivo da cana-de-açúcar, que tinha como finalidade a exportação. Somente mais tarde, o interior do nosso país foi se transformando, o que ocorreu com a descoberta dos recursos minerais. Assim, apareciam as primeiras cidades e vilas no interior brasileiro, e aos poucos iam transformando todo o espaço geográfico. Espaço geográfico mundial. Ao longo do tempo, os continentes do mundo foram sofrendo grandes modificações. Os espaços geográficos foram se transformando paulatinamente, inclusive a nível de fronteiras. Inicialmente, as sociedades viviam isoladas, mas a expansão marítima e comercial propiciou a relação entre as sociedades. Além disso, a globalização e as sociedades independentes deram lugar a sociedades mundializadas. Um exemplo marcante dessa transformação é a constatada através do percurso feito pelo poderoso Império Romano. Como centro econômico, ele dominou grande parte da Europa e da África, mas aos poucos entrou em decadência e acabou por desaparecer. Geografia física. A geografia física aborda todos os aspectos com relação à paisagem, como o estudo do solo, relevo, clima e vegetação. Sobre o estudo do solo, é importante saber seu processo de formação e a utilização deste pelos seres humanos. Importante ainda saber os impactos causados pela atividade humana, como o uso pela agricultura intensiva e as formas de recuperar ou proteger o solo. Clima e vegetação. Nos tópicos de clima e vegetação, estude suas características e os elementos que podem influenciar na mudança do tempo. Entenda ainda as causas e os impactos das explorações nas florestas para o clima a curto e longo prazo. Não esqueça de estudar os climogramas. Hidrografia. A água vem sendo abordada no Enem e nos vestibulares com bastante frequência, devido à sua extrema importância para a vida na Terra.
Estude sobre a disponibilidade de água no planeta, a atual crise no globo devido à sua má utilização e entenda as medidas preventivas para a economia desse recurso. Veja também assuntos sobre a distribuição da água, gestão dos recursos hídricos, conflitos sociais por disputa de água e saneamento básico. Ainda sobre hidrografia, faz-se necessário ler sobre as bacias hidrográficas do Brasil e do mundo, lagos e mares, águas subterrâneas e eutrofização. Urbanização. O crescimento das cidades está ligado ao movimento da população das áreas rurais para as urbanas, gerando o fenômeno da urbanização. Uma boa análise do processo de urbanização no Brasil e no mundo é essencial. Entenda quais foram os fatores para que ocorresse esse crescimento e saiba diferenciar a urbanização verificada nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento. Importante ainda ver algumas subdivisões no processo de urbanização, como a hierarquia urbana, redes urbanas, macrocefalia urbana e conurbação. Veja os principais problemas das metrópoles, como mobilidade e seu impacto na vida do ser humano, desigualdade social, falta de segurança e o aumento da violência urbana. População. A população mundial registra um grande crescimento, mas quando comparamos diferentes regiões do planeta, vemos que existe uma grande disparidade em relação a cada área. Entender os motivos sobre a desigualdade no crescimento demográfico mundial, as condições de vida da população e as políticas demográficas de cada país podem garantir seu sucesso na prova. Particularmente, espera-se que o candidato averigue as informações a partir da observação de gráficos. Por isso, você deve saber analisar o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Compare e estude o IDH de países desenvolvidos e de países em desenvolvimento. Aprenda a fazer a interpretação das pirâmides etárias e entenda seus contrastes entre os países, as alterações e previsões a partir do formato da pirâmide. Imigrações. Imigração é um tema que está diretamente ligado ao movimento dos povos no planeta. Este ocorre por fatores econômicos, políticos ou desastres naturais. Conhecer a história das imigrações ajuda a compreender as sociedades desde a pré-história até os dias de hoje, pois essas mudanças no espaço ocorrem desde os tempos mais remotos. Diferencie os conceitos de migração, imigração e emigração, e estude as causas que fazem um grupo migrar de uma área para outra e suas consequências. Saiba quais são os principais fluxos migratórios e imigratórios atuais para entender a dinâmica da mudança dos povos no planeta. As questões geopolíticas deverão ser estudadas de perto. No Brasil, por exemplo, a crise na Venezuela fez com que milhares de venezuelanos se instalassem no país, trazendo também alterações para o território nacional. Industrialização e comércio. O processo industrial envolve a produção de bens e serviços, a qual transforma as cidades e o modo de vida da população local. Por consequência, a expansão do comércio internacional está diretamente ligada ao desenvolvimento industrial, tecnológico e populacional. Dessa forma, é preciso entender como foi realizado o desenvolvimento industrial no mundo, as fases da Revolução Industrial e como esta chega ao Brasil. Merecem atenção na hora do estudo, saber identificar as áreas mais industrializadas, quais são os tipos de indústria existentes, os produtos fabricados em cada região e como isso impacta no meio ambiente. Geopolítica. Os acordos ou desacordos ocorridos entre os países estão presentes no Enem. Na prova de geografia, pede-se que o candidato saiba analisar quais serão as consequências, em nível mundial, das decisões ocorridas entre os governantes. Um dos assuntos que merece destaque nos estudos é o Brexit, o processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Assim, compreenda os motivos desse desligamento e seu impacto para a Europa e para o Reino Unido. Igualmente, leia sobre a guerra na Síria, a discussão entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos e a guerra comercial entre os Estados Unidos e China. Atente-se ao atual cenário político brasileiro. Com a chegada do novo governo, houve um giro na política externa brasileira. Por essa razão, entenda os projetos do atual presidente em relação ao cenário internacional e os efeitos que suas atitudes podem trazer ao Brasil. Preparado para aplicar-se, aprofundar-se, entender os assuntos de geografia? Certamente essas dicas vão ajudar na sua preparação para o vestibular e também para o Enem. Nos próximos vídeos vamos detalhando cada assunto para você ficar super atualizado e preparado.
E antes de aplicar os assuntos aprendidos, não esquece de dar seu like, acionar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Ah, se quiser fazer uma doação para o canal, você estará nos ajudando a manter e produzir mais assuntos interessantes para o seu espaço. E todo o lucro será doado para instituições sociais e de caridade. É só clicar no link na descrição e doar qualquer valor. Beijos no core e até o próximo vídeo.